Vamos para mais uma aula de qualidade 1. Hoje o tema da nossa aula será gestão da qualidade total, tá? Nós falamos a respeito da qualidade total e agora da qualidade, desculpa, da qualidade, e agora nós vamos falar da gestão da qualidade total. Qual que vai ser a diferença entre o que nós costumamos ver a respeito de qualidade e a gestão da qualidade total? O que difere é a amplitude dos processos e das organizações internas, né, dentro da organização, dentro da empresa. A forma com que vai ser aplicado o sistema de gestão, ele é mais amplo. Ele visa os outros setores, visa outras características além da qualidade do produto, ou qualidade do serviço, ou qualidade do atendimento, são especificações, né, de áreas, de necessidades internas da empresa. Então, nós vamos falar de uma forma mais ampla, talvez até em alguns momentos possa ser um pouco mais genérico. Mas a ideia é realmente essa, que seja de uma forma onde essas informações elas possam ser aplicadas, independente do tamanho da empresa, independente do ramo de atividade, independente do porte, do perfil da empresa, né? Então, a ideia é trazer para vocês um conceito, né, que vem se intensificando cada vez mais dentro das organizações. Ok? Então vamos lá. A gestão da qualidade total, conhecida também como GQT pelas siglas, ou TQM, que seria a gestão da qualidade total em inglês, é uma opção para reorientação gerencial das organizações. Então, quais são os pontos básicos dessa gestão de qualidade total? Foco no cliente, que isso, com toda certeza, é de extrema importância. O trabalho em equipe, permeando assim toda a organização. Decisões baseadas em fatos e dados. Agora nós começamos a falar de análise de dados. Nós vamos falar mais à frente sobre sistemas e tudo mais. Busca constante da solução de problemas e diminuição de erros. Ok? Conceitos e funções da gestão da qualidade total. Como nós dissemos, é uma opção de reorientação gerencial das organizações, é uma opção para as empresas se orientarem através desses processos, dessas orientações, para que possam melhorar os processos internos. A ideia basicamente é essa. As empresas têm problemas sazonais, contínuos, e elas precisam resolver isso, ter o menos possível de problemas ou de influência de externas ou internas que possam estar influenciando diretamente ou indiretamente a produção de um produto final ou a prestação de um serviço. Ok? Então, a gestão da qualidade total, ela valoriza o ser humano no âmbito das organizações, reconhecendo a capacidade, eu deixei destacado aqui, a capacidade de resolver problemas no local, no momento em que ocorrem. Por que isso? Porque quando nós falamos de qualidade, de uma certa forma nós acabamos nos esquecendo ou não dando a ênfase necessária para o capital humano, pois
independente do processo que será aplicado, implantado, independente do objetivo que a empresa tem, ou seja ele uma melhoria no processo, seja ele uma implantação de uma certificação de qualidade, como uma ISO, por exemplo, ela precisa que o capital humano tenha a capacidade de resolver problemas internos e desenvolver e ter a busca permanente por uma perfeição, uma busca constante. Para isso, para que isso ocorra, não é simplesmente a empresa chegar a conversar com os colaboradores. Existe todo um trabalho que tem que ser feito por trás disso. Todo o envolvimento da área corporativa, dos gestores, da, dos colaboradores de todas as áreas, mas também da essência da empresa. Aí nós vamos falar lá atrás do que nós iniciamos nossa conversa a respeito da qualidade, que é a missão, visão e valores, que é a essência da empresa, né? Que é a ética da empresa. Então, tudo isso está relacionado com o envolvimento que será feito entre a empresa e o capital humano. Essa relação tem que ter uma perfeita harmonia para que tenha-se a capacidade do, do corpo, do quadro de funcionários, de colaboradores, a capacidade de desempenhar todas as atividades que são necessárias para a obtenção da excelência, a obtenção de uma perfeição. E não só a implantação, no que diz respeito, né? Então, precisa ser. Quando nós falamos a respeito do reconhecimento da capacidade, há necessidade de se entender como uma nova maneira de pensar. Uma forma de pensar antes de agir, antes de produzir algo. Isso implica diretamente numa mudança de postura gerencial. Ou seja, talvez podemos até dizer que seja uma forma moderna de entender a origem do sucesso de uma organização. Apesar de citar como moderna, talvez algum tempo atrás iniciávamos este pensamento. Então, quando eu digo moderna, já vem de alguns anos para cá, né? Mas essa necessidade que a empresa tem de atrelar o seu sucesso aos recursos humanos. No entanto, que hoje nós podemos citar inúmeros trabalhos de empresas que valorizam o capital humano. Através de benefícios, de condições de trabalho. Nós até citamos algo assim, vamos falar mais sobre isso quando nós estivermos nos referindo à aula de liderança. Logo mais nós teremos essa aula e aí nós também vamos falar bastante sobre isso, sobre como os gestores, né, se relacionam com os colaboradores e proporcionam melhores condições de trabalho. E essa filosofia, né, essa filosofia gerencial que nós estamos dizendo, ela necessita, né, de mudanças na atitude dos gestores, inicialmente, né? Como eu disse, no comportamento da empresa, dos gestores da alta, da alta gerência, eles que vão poder contribuir significativamente para que essas mudanças tenham cada vez mais comprometimento com o desempenho das atividades, da implantação de um processo, seja ele, ou um aprimoramento de processo, porque está diretamente relacionado com a cultura da empresa. E muitas vezes há necessidade de mudança na cultura da organização para que ocorra esse aprimoramento dos processos, essas relações, elas possam se tornar mais participativas e menos, né,
menos centralizadas, né, mais descentralizadas, para que possa contribuir significativamente com o controle. Ok? Sistemas de controle. Quando eu falo a respeito de sistemas de controle, eu estou me referindo a vamos dizer, todos os sistemas que estão direto ou indiretamente relacionados no controle de processos, de vendas, de administrativos, enfim, sistemas que controlam a organização como um todo, ok? Padrões, de atividades, né? Enfim, de produção. Então, esses sistemas, eles são necessários. São necessários. Há necessidade de se controlar. Não tem como você ter uma empresa e não controlar nenhuma atividade ou nenhum processo ou venda, enfim. Existe, por mais simples que seja esse controle, ele vai existir. De alguma forma, ele vai existir. O que acontece? Quando eles são muito burocráticos, são processos muito exaustivos. Eu acho que acho que em uma aula anterior eu acabei citando quando, por exemplo, a empresa ela vai implantar um sistema de qualidade, né? E através desse sistema, os gestores eles criam documentos, relatórios, documentos que devem ser preenchidos pelo pessoal da produção, por exemplo, dentro de um processo produtivo, para controle de hora de trabalho, relatórios de não conformidade, relatórios de tempo de execução de uma determinada tarefa, descrição do processo que foi realizado, enfim, existem inúmeros documentos que podem burocratizar o processo, né? Ao invés de contribuir para o processo, acabam sendo realizados uma série de documentos onde o preenchimento exaustivo, repetitivo, demorado, influencia em atividades essenciais. Em alguns casos, pode estar influenciando na hora de trabalho, na execução de parte do processo, e isso pode atrapalhar muito o trabalho dos colaboradores, né? Isso pode atrapalhar bastante. Então, quando eles são muito burocráticos, eles acabam sendo exaustivos. E aí, o que acontece? Cai no esquecimento ou não acaba não sendo utilizado aquelas informações. Que a ideia dos sistemas de controle é para que você possa alimentar um controle, um sistema, um, um, onde eu consiga obter dados e, através desses dados, realizar análises estatísticas, periódicas, fazer projeções. A área de planejamento usa muito esses dados, né? Então, são de extrema importância esses dados para a empresa, desde que eles sejam preenchidos corretamente e não sejam burocráticos, porque isso vai influenciar diretamente uma análise. Ou quando eles são tradicionais, métodos que poderiam ser melhorados ou facilitados, acabam ficando com padrões esquecidos ali, né? Com o tempo. E isso também faz com que as pessoas aderem pouco nesse processo. As pessoas começam a não ter o interesse em participar. Isso também influencia também na criatividade, na responsabilidade que o colaborador ele coloca nessa atividade. Isso também dificulta o sistema de controle. Como que você como empresa faria para analisar dados
importantes que vão influenciar a respeito de custos, de hora de trabalho, de lucros da empresa, com dados errôneos ou dados que talvez não tenham tanta credibilidade pelo fato de terem sido muito burocráticos no processo de obtenção, né, de criação, elaboração, ou por serem tradicionais demais e não atenderem às necessidades que o mercado estabelece. Então, tem que se ter um cuidado antes de obter ou querer implantar um sistema de qualidade total. Existem alguns cuidados que estão relacionados, por exemplo, com sistemas de controle que são utilizados. Por que eu estou falando isso? Porque a responsabilidade pela qualidade final, seja de um produto, seja de um serviço, ela está relacionada com o esforço de todas as áreas da empresa. A todo momento, todos os colaboradores, eles estão envolvidos em alguma parte para que seja finalizado um produto ou um serviço. E a qualidade final desse produto ou serviço está totalmente atrelada ao desempenho desses colaboradores. A forma com que eles vão responder, com a participação, com a criatividade, com a sua responsabilidade. Então, isso é muito importante. Ok? A evolução histórica. A evolução histórica da gestão da qualidade total. A preocupação com a qualidade, no sentido mais amplo da palavra, começou com um estatístico chamado Walter Shewhart, um norte-americano, que já na década de 20 tinha um grande questionamento com a qualidade, com a variabilidade encontrada na produção de bens e de serviços. Ok? Walter, ele foi responsável pelo desenvolvimento de sistemas que ficaram muito conhecidos. Entre eles, nós podemos destacar o controle estatístico de processo, muito utilizado como um sistema de mensuração de variabilidade, né, estatístico, e também o ciclo de PDCA, que é um método que é essencial no sistema de gestão de qualidade. Ele é muito conhecido pelo ciclo de Deming, né, na qualidade, nós falamos na aula anterior, e ele também é muito conhecido pelo fato de ser utilizado no processo de melhoria contínua, assim como, por exemplo, a implantação da ISO. Se utiliza bastante o PDCA como processo de melhoria contínua. Então, gestão estratégica. Nós falamos bastante, tivemos uma aula referente apenas à estratégia. Então, nós falamos bastante a respeito de estratégia. Está muito atrelada com planejamento, né, estratégico. Aqui nós vamos falar da gestão estratégica no que se diz respeito à gestão da qualidade total. Então, nós podemos considerar como fundamentais as variáveis técnicas, econômicas, informacionais, sociais, psicológicas e políticas, que juntas
formam um sistema de caracterização técnica, política e cultural das empresas. Por que eu estou me referindo a esse sistema de caracterização? Por que eu preciso ter essas características, né? Essas variáveis? Ela tem como interesse básico o impacto estratégico da qualidade nos consumidores e no mercado, tendo, né, em vista a sobrevivência da empresa, levando em consideração os concorrentes e tudo mais. Mas como que funciona isso? Tá muito burocrático, tá muito teórico, né? Essa informação. A informação dos aspectos fundamentais, como diz, são variáveis. Elas podem variar dependendo do ramo de atividade, em mais técnicas do que econômicas, mais informacionais do que sociais, mais psicológicas do que políticas e assim por diante. Quando eu junto essas variáveis, eu caracterizo elas como sistema de, né? Eu chamo elas, né? Eu dou o nome a elas como sistema de caracterização. Por quê? Porque eu preciso caracterizar os fundamentos que eu vou considerar, né, eu como empresa, vou considerar que são técnicos, o que são econômicos, o que são informacionais. Eu preciso, de uma forma sistêmica, direcionar as informações, porque elas são importantes para a empresa. Quais são as variáveis técnicas? Como procedimento técnico, desenho técnico, se a empresa produz um produto. Quando a empresa ela tem um produto na sua linha de produção, manufaturado, fica muito claro as variáveis que são técnicas, porque elas estão atreladas ao produto. As variáveis econômicas, enfim, elas estão relacionadas aos insumos, ao que é produzido, ao que é utilizado para produção, suprimentos, aos aspectos de preço do produto final, custo, tem muita coisa envolvida. Mas é importante entender que quando eu me refiro à gestão estratégica, eu preciso pensar nesses itens como um sistema como um todo. Eu não tenho como pensar apenas na questão técnica sem me relacionar com a questão econômica, por exemplo. Quando me refiro a um procedimento técnico, quando eu vou alterar o meu produto. Se eu vou alterar o meu produto, pode ser que eu precise de mais ou menos matéria-prima, ou eu precise incluir algum outro suprimento que não tenho, não fazia parte dos pedidos da relação de compras necessárias para a produção daquele produto final. Então, está atrelado com o preço do produto. Quanto que ele vai me custar daqui para frente? E o preço, ele está totalmente atrelado às questões econômicas, né? A quantidade de produto que é produzida, né? Enfim, então tem muita coisa aqui. Nesses itens nós podemos destacar muitos itens. Questões informacionais, nós falamos bastante sobre isso, sobre a informação, né? É um dos itens do MEG, do Modelo de Gestão de Excelência. As informações, como é que elas são produzidas, como que elas são repassadas, elas estão de forma clara, objetiva, as questões sociais, a participação da sociedade, da empresa junto à sociedade, os aspectos psicológicos e políticos. Psicológicos é um aspecto que nós não falamos ainda,
mas ele está indiretamente atrelado às condições de desempenho, de valorização do capital humano, enfim, está atrelado a esses quesitos. No entanto, nós vamos falar agora sobre competitividade e desempenho. A competitividade e o desempenho das organizações são afetados negativamente em termos de qualidade e produtividade por uma série de motivos, ok? Aqui eu destaquei alguns, poderiam ter mais, mas eu acredito que esses 4 já dá para a gente ilustrar bem quando a gente se refere a termos de negatividade na qualidade e na produtividade. Então, deficiências na capacitação dos recursos. A obtenção dos recursos humanos, como nós dissemos no começo da nossa aula de hoje, ela é muito importante no que se refere a desempenho, capacidade na implantação, no aprimoramento de processos. Ela está totalmente atrelada à nossa excelência, nossa qualidade do produto do processo final. Então, quando eu não capacito, não treino, não dou condições para que aqueles meus recursos, aquele colaborador que vai desenvolver uma atividade, ele não tenha subsídio de capacitação suficiente para executar aquela atividade, possivelmente eu terei problemas naquela atividade, naquele desempenho, porque ele não foi capacitado para aquilo. Ou eu não recrutei o potencial, o recurso com o potencial necessário. Então, existe uma necessidade de análise de perfil. Se não vai ocorrer a capacitação, se eu como empresa não tenho condições de realizar a capacitação daquele recurso em tempo hábil suficiente para que ele exerça a função dele, eu preciso que esse recurso, que hoje não tem, precisa vir do mercado já capacitado. Ele tem que desempenhar aquelas atividades de acordo com a necessidade da, da área, a necessidade daquela função que ele vai preencher. Se caso isso não ocorra, eu vou ter problemas na minha qualidade. Principalmente quando aquele recurso ele vai executar uma tarefa que está totalmente atrelada à produção de um produto, por exemplo. Isso nós vemos muito, isso é muito comum. Então, muitas vezes a empresa ela precisa recrutar um recurso muito rápido, ela não encontra aquele recurso no mercado e ela acaba contratando uma pessoa que pode ser que deu indícios de que conhecia aquela atividade, né? E na hora de executar, não executou da forma correta. Por exemplo, vocês podem ver muito sobre isso quando vocês estudam a respeito de saúde e segurança do trabalho. Pessoas que acabam se ferindo trabalhando numa determinada atividade onde ou a empresa o recrutou sem informá-lo a necessidade daquela especialização, ou ele foi informado e simplesmente não informou a empresa de que ele não tinha, ou disse que tinha e não tinha, né? Ou tem, mas não lembra. Então, enfim, daí a necessidade da capacitação inicial também de um colaborador, principalmente quando a atividade que ele vai desempenhar está atrelada com algum risco de acidente de trabalho, está atrelada com trabalhos específicos dentro da empresa.
por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar com uma pintura eletrostática, um pintor. Posso capacitar um pintor que nunca tenha trabalhado com pintura eletrostática. Ele é pintor, isso é importante, porque ele já faz parte da área, ele já conhece, já tem um certo conhecimento dentro daquela função. Talvez não específica com pintura eletrostática, mas ele já sabe o que é um processo de pintura. Isso para mim é muito importante como empresa. Essa pessoa, esse colaborador, ele vai entrar, participar do processo de integração dentro da empresa e ele vai participar de uma capacitação inicial, onde ele terá todos os subsídios necessários para executar aquela atividade. Então, independente dessa pessoa, desse profissional já ter a informação ou não, ele terá novamente. Isso garante para a empresa que a atividade de pintura eletrostática seja realizada de forma eficiente e que eu garanta lá na frente, no final do meu produto, né, no meu produto acabado, eu garanta a minha qualidade. Isso é um fator de excelência também. Só que muitas vezes a empresa ela não tem esse tempo hábil, ou não tem recursos humanos, não tem condições de realizar esse tipo de capacitação, que vai envolver outras áreas, envolve a área específica que o candidato vai participar e tudo mais. Então, isso, com certeza, no momento que eu estou falando com vocês sobre deficiências na capacidade de recursos humanos, com certeza vocês têm histórias para contar dentro das empresas que vocês trabalharam, ou experiência que vocês tiveram, porque isso é muito comum, muito comum. E não é um privilégio de empresas pequenas, empresas patronais que têm um processo mais simples, vamos dizer assim, de obtenção de recursos. Isso não é um privilégio, isso ocorre em empresas grandes também. E com toda certeza vocês têm muitos exemplos para citar sobre a questão da capacitação. E a importância também da integração. Na integração realizado passado algumas informações para os candidatos e já iniciantes do quadro de funcionários, de colaboradores, onde eles conseguem obter essas informações a respeito da capacitação de acordo com cada área. Modelos gerenciais ultrapassados que não geram motivação. Lembrando que nós estamos falando sobre questões negativas em termos de qualidade e produtividade, certo? Só mais um exemplo a respeito da capacitação dos recursos. Quando nós recrutamos um recurso para a área de acabamento, por exemplo, esse profissional, além dele ter, né, de necessitar da experiência com aquela função específica, também há a necessidade dele ter o feeling, que nós falamos bastante sobre isso em aspectos organizacionais, que é ter aquele cuidado, aquele jeito para realizar aquela determinada atividade. Porque eu estou me referindo a acabamento. Eu vou pegar o meu produto que está quase acabado e vou precisar que alguém, por exemplo, tire uma rebarba, mas isso tem que ser muito bem feito. Pode ser que aquele meu produto é um produto caro, né? É um produto de alto custo, vamos dizer assim. E é um produto de alto custo que foi utilizado produtos, matéria-prima cara,
né, de alto valor agregado, e eu preciso de que tenha um cuidado quando vai se realizar esse acabamento no produto. Talvez a pessoa ela tenha a experiência, mas não tenha o cuidado em realizar essa atividade. Pode fazer com que o meu produto chegue ao cliente de uma forma onde o acabamento não esteja condizendo com o valor que está sendo cobrado no mercado. Então, por exemplo, quando eu falo de um carro de marca de luxo, ele tem todo um acabamento no painel. Muitas vezes tem alguns lá que você tem todo um painel em madeira, todo detalhado, com os detalhes, desenhos, tudo muito fino, muito rico em detalhes. Esses detalhes, eles fazem toda a diferença no valor do produto final. Porque aquela pessoa que vai comprar um produto num valor de uma Ferrari, ela quer um produto de excelência. Aquele produto tem que ser individualizado, tem que ser de excelência, ele não pode ter detalhes. Então, uma pessoa que vai trabalhar numa questão, numa empresa assim, conforme eu citei, ela tem que ter todo esse cuidado. Ela precisa ter todo esse cuidado. Diferente, por exemplo, de uma empresa que ele vai fazer um produto em série. Ele vai ter que fazer o acabamento de um produto X. Passa lá N produtos por dia. E ele não é a pessoa que vai fazer o acabamento final. Ele vai fazer um prévio. Então, ele não precisa ser tão rico em detalhes. Não que ele não precise fazer bem feito o trabalho dele. Uma coisa é ele fazer bem feito o trabalho dele, outra coisa é ele ser capacitado com um nível acima do padrão exigido para aquela atividade. Então, quando eu falo que existem algumas capacitações que são necessárias à realização pela empresa, ou a busca de profissionais muito específicos no mercado, é quando eu busco um padrão de excelência, onde eu quero que aquela atividade seja realizada além do padrão normal, vamos dizer assim. Tem que ser realizada com muita eficiência e desempenho, porque o produto pede isso. O produto pede, o cliente daquele produto, ele exige que aquele produto tenha aquelas condições. Então, possivelmente, o capital humano de uma empresa que produz uma Ferrari são pessoas, são profissionais, colaboradores altamente capacitados para a atividade específicas, são pessoas que trabalham sempre buscando a excelência. É um produto de excelência, de um valor alto e que exige o cliente final exige que seja assim. Modelos gerenciais ultrapassados, que não geram motivação. Modelos gerenciais ultrapassados são uma estagnação para a empresa e para o colaborador. O colaborador, ele precisa constantemente estar motivado para que ele busque todos os dias uma melhoria contínua dentro da atividade que ele faz. Quando ele se depara com modelos que é feito daquela forma há anos e que muitas vezes o próprio colaborador consegue identificar melhorias, modelos que poderiam facilitar o processo, melhorar o processo, mas que não são aceitos pela gerência.
porque simplesmente estagnaram e não buscam melhoria. E aí o que acontece? Se o colaborador que está executando aquela atividade, ele não está motivado, ele não vai dar o melhor de si naquela atividade. Ele não vai fazer o melhor dele. Ele também vai estagnar, assim como o processo. E aí o que acontece no meu produto final? Meu produto final estará estagnado também. E aí, quando o meu produto final vai para o mercado, se depara com concorrentes esses que muitas vezes buscaram uma melhoria, se modernizaram, se atualizaram, e aí conseguem garantir um espaço maior no mercado. Isso é um exemplo muito clássico. Esses 4 exemplos são exemplos muito clássicos, que é muito fácil da gente absorver, porque em algum momento nós nos deparamos com situações parecidas, né? Em algum momento vocês vão pensar, não, já trabalhei numa empresa que fazia anos que o processo era executado daquela forma, era um processo burocrático que poderia ser facilitado, passava por várias pessoas, onde uma só poderia fazer, e simplesmente a gerência acha que está bom assim, não precisa ser alterado. Ou uma embalagem de um produto que poderia ter sido modernizada, poderia ter sido remodelada de uma forma para buscar uma modernização, aspectos mais modernos, visuais, que tivessem um atrativo maior para os clientes, mas muitas empresas preferem se manter daquela forma que já estão há por muitos anos. E isso faz com que a qualidade também se estagne, fique estagnada. E, e fica difícil de você, por exemplo, implantar um sistema de gestão de qualidade. Como que você vai fazer a gestão de uma qualidade que não se desenvolve, que não se amplia, que não se modifica? Porque nós vimos que quando nós falamos de qualidade, nós estamos nos referindo a processos que são dinâmicos. Eles se remodelam constantemente, por quê? Porque é uma busca constante por uma melhoria contínua, onde que você consegue identificar erros, melhorias e aplicá-los, corrigi-los, aplicá-los, e isso constantemente. Então, quando nós temos esse tipo de modelo, ele traz um aspecto negativo no que se diz respeito à qualidade e à produtividade, tanto dos recursos quanto dos produtos. Tomada de decisões não sustentadas adequadamente por fatos e dados. Quando os gestores eles tomam decisões baseadas em questões pessoais, por exemplo, aí fica difícil, né? Imagine você, como empresa, tomando decisões que são relacionadas às suas questões religiosas. Por exemplo, não vamos abrir aos sábados. Isso é uma questão muito questionável. Questões. Mas e os colaboradores? E os seus clientes? E se o seu produto ele é mais vendido neste dia? Isso vai ter um impacto. Mas aí é uma questão que não se pode discutir, porque envolve outros fatores, certo? Isso é só um exemplo de decisões que podem ser tomadas e que não tem nada atrelado ao processo produtivo, à produção ou ao serviço prestado, são
fatores externos pessoais que podem influenciar na decisão dos gestores. Por exemplo, sócios que tomam decisões, cada um toma uma decisão de realizar uma determinada atividade contrária. E isso influencia muito no processo, porque são decisões que não foram tomadas baseadas, por exemplo, no modelo estatístico, numa análise de histórico, não foram fundamentadas para que houvesse a integração e a participação contínua dos colaboradores. Simplesmente foram decisões impostas por gestores, onde inadequadamente podem ter impactos negativos na produção. Por exemplo, eu como empresa desenvolvi um outro produto, um protótipo muito bom, tem já no mercado algo parecido, mas esse é muito melhor do que tem no mercado. Vou parar minha produção já e vou começar a produzir esse produto, certo? E aí eu tomo a decisão de parar minha produção e começar a produzir o meu protótipo, já em larga escala, para colocar no mercado. E de repente eu começo a ver que os meus clientes, eles ainda buscam o meu produto anterior, meu produto que já estava no mercado. E eu não tenho mais esse produto, porque eu parei a minha produção toda para produzir o meu produto novo, tecnológico, inovador. Só que esse produto novo, tecnológico, inovador, não foi bem aceito pela empresa, pelos clientes. Os clientes querem aquele outro. E aí, o que eu faço? Coloquei a produção toda para produzir um produto que só era um protótipo, sem estudo, sem análise de mercado, sem uma escala laboratorial inicial, sem um estudo prévio de mercado, enfim. Eu tive problemas que eu vou ter que contorná-los. Problemas por tomada de decisões que poderiam ter sido evitadas. Então, os gestores das empresas, das organizações, eles influenciam muito na tomada de decisões que podem ser ou não sustentadas por fatos e dados. Quando os gestores eles não se baseiam em dados reais, possivelmente eles correm o risco de errar. Pode ser que ele acerte. Pode ser que eu pegue o meu protótipo, que eu tenha tanta certeza de que aquele produto é um produto bom e ele pode dar certo. Pode sim. Eu posso parar minha produção, produzir esse produto e ele ter uma aceitação inovadora no mercado. Mas aí eu estou me referindo a riscos de erros e acertos, né? E que não vem ao caso. Nós estamos nos referindo à tomada de decisões que podem ter podem ter aspectos negativos dentro da qualidade e da produtividade, ok? Então agora nós estamos falando da produtividade. Sem levar em consideração outros aspectos que podem sim dar certo. Só que quanto mais informação eu tenho da minha empresa, do meu processo, quanto mais análise de histórico, de dados, quanto mais informação eu tenho, mais informações reais eu tenho,
melhor serão as minhas decisões e mais sustentadas elas serão, porque elas terão base, elas terão histórico, elas terão motivos que são realmente necessários para serem realizados. Por exemplo, o que nós também vemos bastante é a questão de desligamentos de profissionais ou realocação de profissionais, mudança de área. São todas características que podem influenciar muito no processo, porque eu estou me referindo a recursos humanos. E quando eu me falo de recursos humanos, eu estou me referindo a pessoas que são emotivas, que têm emoções, que têm os seus próprios ideais, que têm as suas motivações, as suas desmotivações, e que, dependendo da forma que pode ser tomada uma decisão, pode influenciar diretamente na qualidade e na produtividade, no desempenho daquele profissional, que muitas vezes pode sair de uma determinada área e ir para outra área e ficar desmotivado. Pode acontecer o contrário? Pode, com toda certeza. Baseado em dados, o risco de um erro é muito menor. Pode ocorrer erros também? Pode. Mas nós estamos nos referindo às questões que afetam negativamente, né, a qualidade. Então, são alguns motivos que eu acredito que sejam mais comuns e mais fáceis de serem interpretados. Ok? Então, tomada de decisões que não são sustentadas, postura e atitude que não condizem com a melhoria contínua. Ok? Então, quando, por exemplo, o que é a melhoria contínua? É um processo onde eu planejo, onde eu executo, onde eu valido, onde eu corrijo, onde eu planejo novamente e assim por diante. Quando eu planejo e executo, mas não corrijo, não avalio, eu não estou realizando, não está condizendo com o processo de melhoria, não está sendo avaliado o processo. Aí eu vou planejar de novo, mas o processo não foi avaliado. Como que eu vou planejar algo sendo que eu não tenho a avaliação do processo anterior? Como que eu já vou planejar algo novo, um processo novo, sendo que o que está sendo aplicado não foi validado? Não sei, não tenho como mensurar a qualidade, o desempenho, a aceitação, enfim, N itens que podem ser avaliados dependendo do produto, do processo, enfim, da finalidade. Mas o que é mais importante? Eu preciso avaliar. Como que eu vou corrigir algo que eu não avaliei, né? É a mesma coisa uma prova. Como que eu vou avaliar uma prova se eu não corrigir, né? Então eu preciso avaliar a prova, corrigir e me planejar para a próxima. E assim por diante. Então são posturas que muitas vezes, dentro do processo de melhoria contínua, para no meio. E aí já querem reiniciar um outro processo, sendo que aquele processo foi parado no meio. Bem, continuando, vamos falando agora sobre conceitos sobre qualidade total. Qualidade, enquanto conceito, ela é um valor conhecido por todos. No entanto, definido de forma diferenciada por diferentes grupos ou camadas da sociedade. A percepção dos indivíduos ela é diferente em relação aos mesmos produtos ou serviços, em função de suas necessidades, experiências e expectativas. Essa informação sobre conceito, né, da qualidade total, ela é muito parecida sobre o que nós falamos sobre qualidade, quando nós nos referimos à marca, à patente, à qualidade do produto, a inovações tecnológicas. Na aula que nós falamos sobre isso, só para a gente relembrar, nós demos o exemplo, por exemplo, da cerveja. Por quê? Por exemplo, nós temos uma relação
de marcas de cerveja, certo? Então, quando nós perguntamos para alguém na região do estado de São Paulo, qual cerveja você prefere? A pessoa pode falar, eu prefiro Skol, para mim é a que tem de melhor qualidade. Outra pessoa pode falar, não, a melhor qualidade para mim é Brahma, né, que são as relativamente mais conhecidas. Skol hoje tem mais, mas se você colocar há uns anos atrás, eram as mais conhecidas. Hoje, outras marcas já foram se inserindo no mercado e hoje tem uma diversidade maior de tipos de cerveja, né? Mas se você for pegar todo um histórico aí de marcas, nós temos as que estão mais tempo no mercado, mais conhecidas são Brahma e Skol. Vamos usar como exemplo. Então, para algumas pessoas, a Brahma é a melhor. Para outras, a melhor em qualidade, o que tem de melhor em qualidade é a Skol. Por que isso? Porque a percepção que o indivíduo tem é diferente. A percepção que uma pessoa tem do que para ela é o conceito de qualidade pode ser muito diferente para uma outra pessoa. E isso está atrelado a uma série de fatores, como questões culturais, regionais, questões sociais, né? Por exemplo, na região, já ouvi falar na região do Nordeste, eles consomem mais Bavária. Então, se você perguntar para eles qual é a melhor cerveja, eles dirão Bavária. Talvez essa não é a percepção do pessoal da região sudoeste, sul, por exemplo, né? Então, essa questão de gosto, né, de percepção, está muito atrelado à qualidade. O que eu considero como qualidade? Isso eu dei o exemplo da cerveja, mas nós temos também isso em todos os aspectos. Por exemplo, carro. Existem pessoas que vão virar, vão dizer, numa pesquisa de satisfação, que o melhor carro são os carros da Volkswagen. Já uma parcela de pessoas, de indivíduos, podem dizer que o melhor carro é o da Toyota. Então, essa questão de gosto está muito atrelado com a experiência também. Por exemplo, uma pessoa que teve uma experiência com um carro da Gol, um Gol, da Volkswagen. Então, o Gol, é um carro popular, né, que cabe no orçamento de muitas pessoas e que, dentro dessa condição, uma pessoa teve experiência, um indivíduo teve experiência com esse carro, para ele foi ótimo, porque foi entre as experiências que ele teve com carros, com veículos, o Gol foi a melhor experiência que ele teve. Então, a experiência dele está atrelada na qualidade. Então, para ele, qualidade é o Gol. Foi o melhor carro que ele andou até hoje. Entendeu? Aí você pega uma outra pessoa que tem um poder aquisitivo talvez um pouco melhor e compra uma Hilux, né? Que é um carro que já tem é um valor maior, já uma parcela diferenciada, né, da população vai ter condições de comprar um carro como esse. Ele, pelo seu valor, pelo público que busca esse tipo de veículo, ele tem talvez mais itens de opções e mais conforto, talvez, sim ou não, né? Mas não vamos entrar nesse critério, mas apenas vamos fazer uma, uma análise de condições diferentes. Talvez uma pessoa que tenha uma experiência com um veículo de uma outra marca, que é um veículo considerado já com um adereço maior,
do que um carro popular, se numa experiência de pesquisa de satisfação do cliente, uma pessoa como essa, ela vai direcionar um carro como o que ele tem ou melhor do que o que ele tem, talvez. Porque ele está dentro das experiências que ele teve, dentro do poder aquisitivo dele, dentro das expectativas que ele busca, enfim, tem uma série de questões que estão envolvidas nessa resposta. Quando é realizada uma análise de satisfação do cliente ou uma análise de mercado para, para um perfil de cliente, é considerado não só a opinião, mas também a condição daquela opinião, né? De onde vem? Aqueles indivíduos, eles estão localizados em que região? Qual que é a necessidade que envolve isso? Qual a experiência ele já teve com esse produto, né? Porque, por exemplo, eu não posso considerar que a Hilux é um produto ruim, considerando que determinado indivíduo não citou esse produto como qualidade, porque não faz parte da experiência dele. Se não houve experiência com o produto, como saber se aquele produto realmente pode ter o conceito de qualidade ou não definido? Então, essa questão dos conceitos de qualidade está muito atrelado a isso, ao produto e ao serviço que é oferecido. Por exemplo, quando há uma empresa, eu como empresa tenho um produto X, mas como que eu vou buscar a qualidade total, buscar a excelência do meu produto, se eu não tenho a informação do meu cliente? O que o meu cliente está achando do meu produto? Será que o meu produto está ruim? Como saber, né? Como medir essa qualidade? Porque eu tenho o conceito interno de qualidade, que é o conceito que a empresa prega, que os gestores pregam, que o sistema prega. Mas e o cliente? O cliente sabe disso? Como que ele vai receber essa informação? Claro que ele vai identificar a qualidade através do produto, mas ele está conseguindo de forma coerente identificar essa qualidade comparado a outros produtos? Então, existe todo um estudo de mercado que deve ser feito para conseguir identificar isso, uma pesquisa de satisfação do cliente, como o cliente ele está se sentindo satisfeito com o seu produto, o seu serviço, né? Então, são informações que são atreladas às necessidades, experiências, expectativas, que, que são informações extremamente importantes para que seja estabelecido de forma correta os conceitos de qualidade dentro da organização. Ainda falando sobre qualidade, sobre conceitos de qualidade total, já o termo qualidade total, ele é inserido em um conceito, eles são atribuídos a 6 atributos ou dimensões básicas que caracterizam a totalidade desse termo. São 6 dimensões. A qualidade intrínseca ou a qualidade íntima, né? Aqui do lado eu deixei aqui para vocês relembrarem, ou apenas de forma conceitual, a informação sobre intrínseca. Intrínseca é o que compõe a natureza ou a essência de algo ou de alguém, natural, inerente, que faz parte do íntimo, particular, próprio, essencial. Ou seja, dentro dessas dimensões que são características que totalizam esse conceito de qualidade total, tá? A qualidade íntima, né? Ou seja, você pode entender
essa qualidade como a capacidade do produto ou do serviço de cumprir o seu objetivo a qual foi destinado. Então, o produto, ele foi produzido, pensado, a qualidade foi definida com o conceito de um produto popular. Ele está sendo bem recebido pela população do nível que nós estamos direcionando ele? Sim, ele está sendo bem recebido, as pessoas estão aderindo, ele está sendo popularmente conhecido. Então, a qualidade a qual o produto, a essência do produto foi caracterizada, ela está sendo atendida, de uma certa forma, sim, né? Claro que isso que eu estou dizendo envolve uma série de outros estudos, mas teoricamente falando, seria isso, ok? O custo. O custo, ele tem, como eu disse anteriormente, nós podemos considerar que o custo, ele tem dois focos distintos diretamente e indiretamente relacionados, vamos dizer assim. O custo, que é o custo para a organização, custo que foi atrelado para a produção de um determinado produto, para o custeio de um determinado serviço, custo de matéria-prima, custo de funcionários, custo de gestão, custo de investimentos na empresa. Tudo isso é custos, são custos da empresa, custos internos. E o preço, que é o que vai para o cliente final, né, em termos de custo. Tá, por quanto eu estou colocando o meu produto no mercado? Ele vale isso? O valor que eu estou pedindo é o valor considerado no mercado? Ou seja, esse valor, ele está sendo suficientemente barato, mas considerando o valor justo, um valor justo, sem perder a questão dos valores que foram investidos naquele produto. Então, isso está atrelado aos valores tanto que internos, que a empresa investe, valores da organização, como valores do produto que chega para o cliente. Ok? Mesmo porque a empresa ela sempre busca obter um produto de menor custo com melhor qualidade, que é o que nós sempre falamos, fazer mais com menos. Atendimento. No atendimento, nós podemos considerar vários parâmetros, vários quesitos ali. Só que eu vou citar apenas 3, que eu acredito que são os mais lembrados e são os mais... Mas nós podemos indicar aqui várias coisas. No atendimento, nós podemos considerar o local da empresa, prazo que você demora para atender esse cliente, a necessidade dele, e a quantidade que você disponibiliza para o cliente no atendimento. Então, ainda nós podemos citar, por exemplo, uma loja, né? Mas por que você está falando a respeito de local, né, em atendimento? Porque o local faz toda a diferença no seu atendimento, dependendo do seu ramo de atividade, claro. Por exemplo, uma loja, ela precisa oferecer um estacionamento, um fácil acesso, tem que estar numa localização privilegiada, né? Não necessariamente tem que estar, mas vai contribuir muito para a qualidade da sua venda, da empresa em si.
um local de fácil acesso. Então, a localização da empresa, dependendo do ramo de atividade, faz toda a diferença. Prazo de entrega. Eu tenho um produto bom, eu estou muito bem localizado numa região nobre da cidade, com fácil acesso, estacionamento, mas eu não tenho nada pronta entrega. Tudo para 15 dias. Nós sabemos que hoje as pessoas querem as coisas para ontem. Tudo acontece muito rápido, numa dinâmica muito, uma velocidade enorme, e os nossos concorrentes buscam isso. Então, nós temos que buscar nos adequar a esse mercado, a pronta entrega, né? A não ser que o meu produto seja muito específico, que minha concorrência seja muito mínima e que eu possa ter essa condição, porque o meu ramo de atividade me propõe isso. Trabalho com produção de máquinas personalizadas para o cliente. Então, não tem como eu ter um produto à pronta entrega. Mas aí é o meu ramo de atividade que condiz a isso. Então, isso depende muito de qual ramo de atividade você trabalha e esse prazo, não necessariamente você tem que ter sempre a pronta entrega, mas esse prazo ele tem que seguir a característica do seu ramo de atividade. Se o seu ramo de atividade pede um prazo para que esse produto seja produzido das, de acordo com as características necessárias, ótimo, que esse prazo seja o mínimo comparado aos seus fornecedores, aos seus concorrentes. Então, sempre tentar trabalhar com um prazo menor, um prazo mínimo de entrega. E quantidade. Quanto que você como empresa tem capacidade de produção? A sua capacidade está dentro do mercado? Você consegue produzir o que o mercado busca, do que o mercado tem de demanda, a sua oferta? E como que você busca isso? Como que você vai buscar todo esse trabalho para você poder gerir isso? Moral. Vamos falar agora sobre moral. Moral é algo muito interessante que isso indiretamente a gente acaba falando. Aqui eu vou falar sobre moral e segurança dos clientes internos. Isso é muito importante, que são, na verdade, os nossos colaboradores. Como eu disse anteriormente, né, os colaboradores eles são peças fundamentais dentro do processo de gestão da qualidade. São fatores decisivos, muitas vezes são decisivos na prestação de serviço e na excelência do atendimento, porque o atendimento muitas vezes é realizado por colaboradores. As pessoas, elas preferem, elas se sentem importantes, valorizadas quando são bem atendidas, e isso faz toda a diferença. E quando nós temos funcionários, colaboradores desmotivados ou mal treinados, como nós dissemos anteriormente, isso vai refletir diretamente na importância que tem aquela empresa e como que está sendo produzido aquele produto, se está sendo produzido adequadamente ou não. Então, a importância dessa informação. Também sobre segurança, nós podemos citar a segurança dos clientes externos, ou seja, a, a estrutura que eu ofereço para esse meu cliente, para que esse meu cliente possa é, é, realizar a compra de determinado produto ou ter o contato direto com a empresa. Esse meu cliente, ele tem uma condição de segurança? Quando eu disse local, isso também está atrelado à segurança. Então, onde ele vai poder estacionar o seu veículo, de que forma que ele vai poder armazenar esse produto para viagem. A segurança está muito atrelada à condição que essa empresa está. Se ela atende em período noturno, se ela tem local adequado,
para esses clientes, se o local que esses clientes vão ficar não corre risco de físicos mesmo, de manuseio de máquinas, equipamentos, elas, aí já entra uma questão de segurança no trabalho, né? Se foi pensado de uma forma onde preservasse o recebimento desses clientes, onde não influenciasse no meio ambiente, no ambiente de trabalho. Isso é muito importante. Ética. Ética, ela é representada pelos que nós conhecemos já, os códigos de ética e regras de conduta, de valores que a empresa impõe. O código de ética, falar sobre ética é muito importante com os colaboradores dentro das organizações, porque isso contribui para um melhor relacionamento, clima organizacional. Primeiramente, a empresa tem que ser ética. Isso tem que estar claro para os colaboradores. E essa informação elas tem que permear entre os colaboradores de uma forma que isso possa transparecer para o cliente. Isso é um fator competitivo dentro do mercado, porque as empresas buscam isso. No entanto, que no modelo de gestão de qualidade que nós falamos na aula anterior, nós nos referimos à ética como um item de busca de excelência. Então, é uma consideração muito importante. Em resumo, sobre os conceitos de qualidade total, representa a busca da satisfação não só do cliente, mas de todos os stakeholders, entidades significativas na existência da empresa, e também da excelência organizacional da empresa. Okay? Então, nós podemos observar que a informação, o termo de qualidade, o conceito de qualidade sobre qualidade total, ele abrange o gerenciamento num grau de eficácia, de eficiência em todos os ambientes internos e externos da empresa. Porque, direta ou indiretamente, esses ambientes eles sofrem impactos na existência da empresa. E se tem algum impacto, se tem alguma relação, elas têm que ser significativas, elas têm que ser consideradas. Ok? Então, a satisfação elas têm que vir de todos os ambientes e não só buscando a satisfação do cliente. Não tem como ter uma satisfação do cliente se os stakeholders não estão completamente satisfatórios. Claro que isso é um trabalho contínuo, é difícil, é trabalhoso, mas é um trabalho necessário. Tá? Como obter a qualidade total? Então, aqui nós temos alguns itens que se destacam quando nós vamos elencar ações para obtenção da qualidade total. Então, começando pelo compromisso do gerenciamento. Compromisso do gerenciamento, nós podemos considerar a influência, a boa vontade, a determinação que os gestores, líderes, eles se demonstram para administrar toda a organização visando sempre uma melhoria contínua na qualidade e na vida de todos os colaboradores. Perceba que quando nesta aula que nós estamos nos referindo à qualidade total, eu me refiro bastante à questão do capital humano, porque é um item
que faz toda a diferença e que até o momento nós estamos falando de processos e não falamos da importância do capital humano. Então, o primeiro item que eu estou me referindo sobre o compromisso é o compromisso dos gestores em estabelecer essa relação. Ok? Equipe de melhoria da qualidade. Ou seja, eu preciso ter uma equipe que esteja envolvida com os líderes, os gestores, e que sejam responsáveis para disseminar todo e coordenar, supervisionar todo o processo de organização, de readequação necessário para manter a melhoria contínua da qualidade. Ok? Medição da qualidade. Por meio de avaliações, tanto operacionais como gerenciais, considerando vários aspectos de apoio dos processos, visando a busca de resultados. Ok? Preço da não conformidade. Isso aqui é importante. Porque vai revelar o custo que se faz as coisas de maneira diferente da planejada. Ok? Custo que tem quando as coisas não acontecem conforme foi planejado. Quanto que vai me custar? Quanto que vai custar para a empresa processos que foram mal definidos, né? E desencadearam não conformidades. Ok? Isso é importante. Consciência da qualidade. Consciência, como já diz, é a importância de todos se comunicarem continuamente. É manter a informação alinhada, onde todos caminham dentro do mesmo sentido. Então, todos têm a consciência de que há necessidade de se manter dentro de um sistema, dentro de uma busca de melhoria contínua, ter a ética no trabalho, os gestores têm que saber da importância dos recursos humanos, enfim. Ação corretiva. Quando você identifica, tem habilidades, tem ferramentas que conseguem realizar a identificação, a correção e a prevenção de problemas que podem impedir o andamento dos processos, influenciando diretamente no meu resultado final. Planejamento de zero defeitos. Nós sabemos que é muito difícil a realização de um processo de zero defeitos, mas não impossível. É um processo que exige muita preparação e uma abertura, tanto dos líderes, gestores, para a adoção de um processo padrão, uma padronização do desempenho e que possa seguir um plano para que seja atingida essas metas, um plano de metas que possam ser atingidas. Mas para isso tem que existir uma preparação, né? Quanto tempo essa preparação? Só uma análise de gestão organizacional pode dizer isso. Mas o que nós podemos dizer é que um planejamento antecipado e muito bem preparado, essas informações sendo passada para os colaboradores de uma forma padrão, isso garante um melhor desempenho e uma busca mais efetiva para os zeros defeitos. Educação. Educação nada mais é do que o treinamento, aprimoramento e capacitação do colaborador para que ele possa compreender de forma clara a importância da implementação de uma qualidade, um sistema de qualidade. Então, eu acredito que seja isso. A educação
Você educar o colaborador para que ele entenda, compreenda de forma clara e objetiva como deve ser desempenhada determinadas atividades, a importância daquela atividade para o produto final, para que ele compreenda o quanto importante é a implementação da qualidade na sua atividade, no seu dia a dia, isso contribui de forma muito eficiente para o resultado final. Definição dos objetivos, muito claro, nada mais é do que a definição das funções específicas que cada um vai desempenhar dentro da organização para a obtenção dos objetivos. Eliminação das causas e erros, ou seja, através de um processo de melhoria contínua, conseguir de uma forma sistêmica identificar e remover obstáculos ou processos que estão, de uma certa forma, obstruindo, interferindo direto ou indiretamente o processo de evolução e de melhoria. Reconhecimento muito importante, faz parte, ou pelo menos deveria fazer parte, do processo de melhoria, é quando você reconhece que aquele erro, dentro de um planejamento, ele foi corrigido, foi melhorado, o processo foi melhorado e está sendo mantido com os recursos que foram capacitados para aquilo. Então, o reconhecimento nada mais é do que a demonstração dos gestores de gratidão por aquilo que está sendo representado. Conselhos da qualidade. Nós podemos dizer que conselho da qualidade seria a reorganização para que possa ser mantido de forma saudável todos os objetivos e os padrões que foram estabelecidos. Eu acredito que nós podemos ter um entendimento do conselho de qualidade como algo que possa interagir entre o que está sendo implantado e como está sendo a saúde e o bem-estar do clima organizacional com a implantação desses processos. Como está sendo vista, né? A interação dessas informações, como elas estão sendo tratadas. E o faça tudo de novo é o que nós podemos falar de forma bem conceitual, que seria os líderes os líderes são grandes influenciadores dentro de uma organização, certo? Então, nada melhor do que eles serem o exemplo e fazerem de novo quantas vezes forem necessários para que possam manter um exemplo dentro da organização. Aqui apenas para a gente lembrar a respeito das características da qualidade. Nós podemos considerar como características o foco no cliente, trabalho em equipe permeando toda a organização, decisões baseadas em fatos e dados, busca constante da solução de problemas e agora incluindo aqui a valorização do ser humano. Aqui nós vamos falar que a ISO 14001 tem a ver com qualidade total. Por que eu estou citando a ISO 14001? Nós vamos entender. A ISO 14001 é um certificado de qualidade que está relacionado à gestão ambiental. E podemos considerar que é um fator essencial para alcançar a qualidade total, principalmente nos dias de hoje, nos dias atuais. Por quê? Porque nós sabemos que você ter a ISO considerada, conhecida, né, como ISO verde, que é a ISO de gestão ambiental, ela não sendo somente um fator diferencial, mas sim um fator necessário
há um tempo atrás, poderia até ser que poderíamos considerar como um fator de diferencial. Atualmente, não, principalmente por tantas questões ambientais que nós falamos no dia a dia. Então, essa necessidade de preocupação com o meio ambiente, que inclusive também está dentro do modelo de gestão de excelência que nós vimos na aula anterior, é um requisito, a questão socioambiental, que está atrelada à forma que a empresa se preocupa com o meio ambiente. A ISO 14001 deixou de ser um diferencial para ser uma necessidade dentro da própria cadeia logística. Então, independente da empresa ter ou não a ISO, muitas vezes há necessidade dela se preocupar com o meio ambiente. Mesmo porque existem muitas empresas no Brasil e fora do país que exigem das empresas certificações como essa para fechar acordos comerciais. Aqui eu deixei um modelo que ilustra a necessidade de interação entre a sustentabilidade, que está relacionada ao desenvolvimento econômico e social, de uma forma sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais, mas só que de forma inteligente e de forma repositória, vamos dizer assim, numa forma onde você repõe aquilo que foi retirado da natureza. Mostrando a sua preocupação com a natureza, né, com o meio ambiente. A sustentabilidade atrelada à qualidade, ou seja, as transações realizadas entre as empresas, clientes, funcionários, de formas bem-sucedidas, efetivas, e a produtividade, ou seja, produzir as mesmas coisas com menor tempo, maior qualidade, eliminando o desperdício e com redução de custos. Esses itens, 3 itens, é o que de forma sustentável estabelece um crescimento da empresa. Nós podemos ver de forma bem simples, teórica, que são itens que estão entrelaçados entre eles, estão atrelados entre eles. Quando você diz que na produtividade você produz maior qualidade, menor tempo, eliminando o desperdício, ou seja, você vai reduzir matéria-prima que talvez você tivesse que descartar. Então, já menos produtos que serão descartados, né? Ou reutilizar esse produto. Então, eu estou pensando de forma sustentável. Quando eu penso numa reutilização de um produto, eu estou pensando na sustentabilidade. Quando eu penso em reaproveitamento, em eliminação em produção de maior qualidade, redução de desperdício, eu também estou preocupada com o meu relacionamento com o colaborador, com o meu cliente. Então, isso está atrelado com a qualidade. Então, gestão da qualidade total, que nós também vimos na língua inglesa, Total Quality Management, ou simplesmente TQM, consiste numa estratégia de administração orientada a criar consciência da qualidade e melhoria contínua em todos os processos organizacionais. Então, aqui essa frase resume o que nós falamos até o momento. Ok? Aqui nós temos um modelinho relacionado à gestão de qualidade total. Nós temos 4 pilares, que são 4 pontos importantes, que são as estratégias, a participação, inovação, qualidade total. As estratégias, nós podemos falar a respeito dos novos produtos, benchmarking, a gestão à vista, ou seja, a forma que está sendo feita a gestão, as diretrizes e as metas estratégicas que são estabelecidas pela empresa.
Temos a participação, ou seja, a cultura da empresa, a forma que está sendo, se os colaboradores estão sendo proativos, ou seja, se as diretrizes, as metas, as estratégias estão sendo bem elaboradas de forma clara, objetiva, se esses colaboradores estão sendo motivados e sendo reconhecidos. A questão da educação e treinamento, que nós falamos, da importância de ter treinamento, reciclagem, capacitação inicial, desenvolvimento social, a participação tanto dos colaboradores quanto da sociedade. A qualidade total que nós falamos até agora. Então, está interagindo, interligado com processo, sistema de gestão, que aqui nós temos a ISO 9000 de qualidade, 14000 ambiental, sistemas especialistas, os sistemas que vão colaborar com a gestão, controles de gestão dos custos, que nós dissemos, que são os custos tanto interno quanto custos de produto, tanto os custos da organização, quanto os custos do produto final, do produto que vai para o cliente, preço final, melhor dizendo. Os métodos e as técnicas, esses métodos e técnicas podem ser melhorados, aprimorados, desenvolvidos de forma específica, mas que de uma certa forma vão contribuir para a qualidade. Inovação, algo que até então nós não falávamos, né? Mas agora na qualidade total a gente vê também sobre a inovação. Então são 4 pontos importantes. A inovação, ela vai estar atrelada à gestão de melhorias, inovação com projetos, novos projetos, melhorias de projetos já existentes, criatividade, pensar fora da caixa, pensar o que o meu concorrente está fazendo hoje e o que eu posso fazer de diferente. Buscar a inovação, criação de novas tecnologias ou acompanhamento do mercado, né? Acompanhar o mercado, o que está sendo produzido, o que está sendo considerado como novas tecnologias, o que eu posso agregar de valor no meu produto, no meu serviço, considerando a inovação que está sendo interagida no mercado. Ok? Então, a preocupação e o foco da organização pelos profissionais modernos, que nós podemos considerar aqui. Atualmente, os gestores, qual é a preocupação da empresa, e essa preocupação é refletida pelos gestores e pelos profissionais. A busca pela ética, pela inovação, manter um bom ambiente de trabalho, manter o respeito com os clientes, com os funcionários, os fornecedores e o meio ambiente, garantir a qualidade do produto, manter uma boa produtividade, ser produtivo nos processos, em todas as atividades, eliminar desperdício. Nós vamos falar bastante na próxima aula a respeito do modelo 5S, um modelo que visa bastante essa redução e eliminação de desperdício, redução de custos, que nós também falamos, a responsabilidade social, segurança no trabalho e a sustentabilidade. Aqui deixei um desenho meramente ilustrativo para que a gente possa entender um pouquinho os pilares para a sobrevivência da empresa. Então nós temos aqui a base de tudo é moral das pessoas. Aqui nós podemos incluir a ética, a segurança que os colaboradores sentem em realizar as suas atividades. Então, a moral da empresa e o envolvimento e a moral dos colaboradores. É a base. A partir daí, nós temos os nossos 5 pilares.
qualidade, custo, entrega, segurança e meio ambiente. Poderíamos ter até mais pilares. Poderíamos incluir aqui inovações, poderíamos incluir outros itens aqui que também seriam pilares. Mas vamos considerar os 5 pilares para a satisfação do cliente e, consequentemente, sobrevivência da empresa e uma prosperidade da empresa de forma sadia, de forma saudável. Ok? Nós temos aqui os 10 princípios da gestão da qualidade total. Nós falamos bastante sobre eles até agora. Satisfação do cliente. Então, atendimento desses clientes de forma satisfatória, de forma agradável. Conhecer o cliente faz toda a diferença. Como a empresa pode satisfazer um cliente que ela não conhece? Como que ela pode buscar a satisfação de algo que ela não conhece? Então, é importante que a empresa conheça o cliente, busque informações, saiba o perfil dele, do que ele gosta, o que ele faz, né? Porque aí, com essas informações, ela consegue ter uma avaliação sistemática desse cliente. Consegue firmar parceria, consegue direcionar melhor o seu público, enfim, uma série de informações que dá para ser trabalhada aí. Ter uma gerência participativa, como nós falamos, a importância dos líderes, serem claros, serem objetivos, serem sensatos. Nem sempre nós vemos isso. Isso são princípios da qualidade. Há necessidade de ter essas informações para que possa ser conseguir os resultados de forma efetiva. Desenvolvimento dos recursos humanos, que nós falamos, capacitação para o trabalho, motivação, satisfação no trabalho, desenvolver, motivar, isso de forma constante. Constância dos propósitos, persistência, coerência, planejamento estratégico, alinhamento com as informações, com as ações que serão realizadas, busca de melhoria contínua, inovações, busca com sempre novas metas, novos desafios, utilização e busca de novas tecnologias. Gerência de processos, gerenciar toda a cadeia de cliente, ou seja, buscar fornecedores, terceirizados, integração com todos os processos, os colaboradores, enfim. Realizar realmente uma busca, uma gerência de todos os processos que envolve cliente, empresa, fornecedor, todos os envolvidos. Análise do ciclo de PDCA, também importante, porque é uma gerência do processo, do que foi planejado, do que foi desenvolvido, foi controlado, qual que foi a ação que foi tomada. Delegação, ou seja, como está sendo delegadas as atividades, como está sendo a tomada de decisão, de onde vem a ação, como está sendo os respaldos das ações que estão sendo delegadas. Comunicação e disseminação das informações. Conhecer muito bem o seu negócio, o negócio da empresa. Conhecer muito bem a missão, qual que é o propósito da empresa, qual que é a estratégia, quais são os planos. A disseminação dessas informações é de extrema importância para que os resultados sejam atingidos. Todos têm que ter essa informação. Essa informação tem que ser disseminada entre todos os colaboradores, para que fique de forma clara essa troca de informação. Garantia da qualidade, ou seja, manter os processos, a confiabilidade dos processos, a formalização dos processos e garantir a qualidade dos produtos e do serviço.
Não aceitar erro. Não aceitar erro é não ser rígido, né, a ponto de dizer não iremos errar, nunca. Ao contrário disso não se conformar com o erro. Não há necessidade de se conformar. Não estou dizendo que tem que se conformar, mas a empresa conseguir definir o que é o erro, o que foi o erro, e ter uma atitude preventiva. Então, o erro ocorreu, precisamos trabalhar para que ele seja prevenido e que ele não ocorra mais. Ok? Diferente de aceitar o erro. Ocorreu, mas foi só um erro, tudo bem. Isso pode vir de forma repetida. Aqui eu deixei algumas dicas a respeito do que nós falamos nessa aula. Então, como empresário, coloque o cliente em primeiro lugar, né, como empresa, pensando como empresa, coloque o cliente em primeiro lugar, proporcione um real valor, né? Cliente em primeiro lugar, diferente do cliente ter sempre razão. Estou dizendo que o motivo de existir da empresa é pelo cliente. Então, a prioridade é ele, ok? A busca da satisfação é do cliente. Nós queremos manter a qualidade para garantir o cliente, ok? Sincronize os fluxos de material, físico, informações. Faça qualidade em todas as etapas do processo. Isso é importante, porque às vezes na implantação do processo de gestão de qualidade total, nós estamos falando como um todo. Muitas vezes a gente acaba se preocupando apenas com determinadas áreas do processo e não com todas, não vendo de forma ampla como um todo. Envolva as pessoas e promova o trabalho em times. Isso estimula os colaboradores, eles se sentem importantes, se sentem estimulados, motivados, e com certeza o resultado será muito mais satisfatório. Assegure equipamentos e ferramentas capazes e disponíveis, isso é importante. Não, os colaboradores, eles têm que ser captados, treinados, educados, mas também têm que ter subsídios e ferramentas para realizar as atividades. Desenvolva excelência funcional, estabeleça um ambiente adequado, harmonioso, manter um clima organizacional bom, atrativo. Trate os fornecedores preferenciais como parceiros, realmente como parceiros. Use técnicas comuns para a solução de problemas. Não adianta técnicas mirabolantes para serem implantadas dentro de um processo que não há necessidade. Então, precisa ser analisado quais são os problemas, o potencial daqueles problemas e de que forma que eu posso realizar uma solução para eles que não seja algo tão complexo, que seja algo aplicável. Ok? Inimigos da qualidade. Aqui eu deixei alguns itens que eu acredito que sejam bem interessantes, são inimigos que nós acabamos, de uma certa forma, nos deparando com eles no dia a dia. Refugos, retardos, esperas dentro da linha de produção, muitas vezes algum processo fica parado por falta de material, porque quebrou a máquina, porque faltou funcionário, ou por algum outro motivo. Quebra da máquina que eu coloquei, falha de manutenção, foi feita a manutenção do equipamento, mas ele continuou apresentando falha, então houve uma parada no processo que atrasou as outras áreas, informações erradas, informações que são passadas não são passadas de forma clara, informações a respeito de processo, de mudança de processo, de alguma atualização, que são
chegam de forma demorada para os colaboradores, excesso de manuseio, um produto que é repassado para várias pessoas sem a necessidade poderia reduzir o processo de produção, assim ficando sob responsabilidade de menos pessoas. Alteração no pedido, quando o pedido é alterado e o processo já está em produção. Contratações inadequadas, foi o que nós conversamos a respeito dos recursos humanos que podem ser contratados, pessoas para desempenhar determinadas atividades na qual ela não está apta. Burocracia inútil, que é o que nós falamos a respeito de processos muito burocráticos, muito extensos, que acabam atrapalhando o desenrolar das atividades. Desconhecer o processo, quando o processo ele não foi claro, não está claro, não foi bem definido, não foi passado de forma objetiva e clara para o colaborador, ou o processo foi alterado e não foi informado. Irresponsabilidade por parte dos colaboradores, que podem acontecer. Treinamento mal feito, mal orientado, ou uma orientação que foi feita incompleta. E ausência do comprometimento participativo. Tudo isso podem ser inimigos da qualidade, fazendo com que inviabilize a implantação de um processo. Então, antes de demitir, elimine todos os desperdícios. Inove, melhore a qualidade, aumente a produtividade, fidelize os seus clientes. Realize parceria com os seus fornecedores. Treine, motive seus colaboradores e crie uma cultura de melhoria contínua na empresa. Na crise ou em qualquer época, pense fora da caixa. Evite demitir antes de eliminar todos os desperdícios. Reduzir custos e implementar a cultura de melhoria contínua na empresa para ter um crescimento sustentável. Essas são palavras que eu termino a aula e eu acredito que isso é uma frase que resume o que nós discutimos hoje sobre a importância de vários fatores que influenciam na empresa. Então, nós podemos observar o quanto é complexo a necessidade de gerir vários processos e buscar uma melhoria contínua e uma excelência no processo de qualidade. Quantas áreas são envolvidas, quantas pessoas são envolvidas, quanto é necessário o envolvimento dos recursos humanos, investimento por parte da empresa. Tudo isso influencia muito num crescimento sustentável. Então, fica aí a minha mensagem para vocês. Espero que tenham gostado da aula, que tenha sido proveitosa e que possamos fazer algumas atividades. Depois eu vou enviar algumas atividades a respeito dessa aula para que possa ficar mais claro esse conteúdo. Ok?